está chamando a leitora desta noite, a nossa missionária Isabelle, porque eu creio que o Senhor ainda tem muita coisa para falar. Aleluia, glória a Deus. Convido a igreja a estar de pé, para estarmos orando pela preletora. Aleluia, glória a Deus. Temos a cá. Querido Deus eterno Pai, eis aqui a tua filha, Pai, de joelho dobrado em reverência à tua palavra. Querido Deus eterno Pai, que ela se esvazie de si, se encha de ti. Pai querido e Pai amado, usa a tua filha, Pai, conforme o Senhor quer. Pai querido e Pai amado, que ela possa falar aquilo que o Senhor designou para cada um de nós e não aquilo que ela queira. Pai querido e Pai amado, continua usando a tua filha, continua testificando o teu ministério, continua fazendo ela crescer cada vez mais em graça, em sabedoria, em unção. Continua, Pai, derramando bênçãos sem medida sobre a sua vida espiritual. Pai querido e Pai amado, cada vez mais usa a tua filha que está à disposição para salvar, curar e libertar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus Cristo, igreja. Amém. Aleluia. O Senhor tem uma palavra para nós. Deixa eu diminuir aqui, porque senão vai as folhas da Bíblia. Deixa eu falar também. Não sei se eu diminui. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. A palavra que o Senhor nos confiou hoje se encontra em Mateus 13. Mateus. O Senhor, Ele confirmou a palavra desde a palavra devocional. O Senhor, Ele testificou a palavra. O Espírito Santo de Deus. E teve um momento que eu falei lá em casa, quando o Senhor me confiou essa palavra. Senhor, mas essa não é uma palavra muito dura. Eu falei com o Senhor, será que não é melhor trocar? Porque uma palavra com um peso tão grande. E aí o Espírito Santo falou, é essa. A parábola do semeador. E vai dizer assim. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu, aleluia, glória a Deus, ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 70 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos disseram-lhe: por que ele falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Aleluia, glória a Deus. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e
logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas aos cuidados deste mundo e à sedução das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutíferas. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 70 e outro 30. Senhor, essa é a sua palavra. Pai, que o Senhor possa nos ensinar e nos fazer olhar para aquilo que o Senhor determinou, Senhor. Nisso oramos em nome de Jesus, Santo Espírito, Espírito Santo de Deus. Determine o que vai ser falado, em nome de Jesus. Podemos assentar? Essa palavra, ela é uma palavra muito forte. A palavra da semeadura é uma palavra diferenciada. Eu estou em Mateus novamente. E hoje eu iria para Mateus 14. Mas sabe quando você tenta virar a página, o Espírito Santo fala, não está ali, eu quero que você releia a palavra que eu já te dei. Foi assim que Deus fez. Essa palavra da semeadura esteve comigo no início da minha caminhada. Por que esteve comigo no início da caminhada? Porque uma vez eu fui aquela que leu e não entendeu. Uma vez eu fui aquela que estava tentando compreender o que o Espírito Santo estava falando, mas eu não compreendia. E aí numa EBD, a gente era lá da ADB, a pastora, eu acho que ela é pastora já, né? A pastora Glorinha, ela é teóloga também. Ela estava falando da EBD e eu falei, meu Deus, não estou entendendo nada. E hoje eu entendo que o Espírito Santo de Deus estava falando. Porque não tinha como ela saber o que eu estava pensando. E eu falei, não estou compreendendo nada, não estou entendendo nada. E aí aconteceu que ela vem e fala, se você não está entendendo a palavra de Deus, peça ao Espírito Santo para tirar a venda dos seus olhos. Porque o inimigo está tentando fazer com que você não compreenda a palavra. E eu falei, mas Senhor, está muito difícil o que ela está falando, eu não estou compreendendo. E aí ela deu o seguinte, se você está lendo a palavra, o Senhor te confiou um versículo, você nunca leu a palavra na tua vida, você precisa ler até o fim. Quando eu li essa palavra pela primeira vez, 13, Mateus 13, eu lembro, o Senhor me fez voltar ao início. O Senhor tem falado muito sobre isso, sobre lembrar das coisas que te trazem alegria, que te trazem misericórdia, salvação. Glória a Deus, aleluia. E aí ele falou assim no meu coração, filha, lembra quando você não compreendia? E eu lembro exatamente que quando eu fui ler essa palavra, eu tinha parado no 9. Senhor, não estou entendendo nada, disse eu. Mas se eu tivesse só continuado, porque aqui ele vai explicar a palavra. Às vezes o Senhor ele tem algo para nós e a gente deixa passar às vezes. Porque a gente não vai até o final. Essa é a caminhada cristã. Aqui está falando sobre a semeadura, sobre aquelas sementes que foram jogadas pelo caminho, mas nenhuma semente é jogada no caminho sem propósito. O Senhor nunca manda um semeador para semear numa terra que não tem propósito, numa terra infrutífera. Aleluia. Mas aí aqui o Senhor vai falar que teve aquelas que não deu fruto. Teve aquelas que, apesar do semeador ir de pregar o evangelho, não cresceram. Se depararam com situações no caminho que a fizeram parar de caminhar. Mas não foi Deus que enviou os semeadores? Olhai para as coisas que são do alto. Eleve os seus olhos para os montes. Se Deus enviou o semeador, é porque Ele crê. Ele sabe que Ele é Deus e Ele não joga uma semente sem errar. Mas muitos são chamados, poucos os escolhidos. Mas por que são poucos os escolhidos? Pela palavra que vai dizer aqui. Ele respondendo disse-nos, porque a vós é dada a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Os discípulos perguntaram,
E acercando-se deles, os discípulos disseram: por que a eles você fala, Senhor Jesus, por parábolas? É que a vocês foi revelado. A você que saiu da sua casa para ouvir a palavra de Deus hoje. A você é revelado. A você que tira o seu tempo para orar dentro da sua casa. A você foi revelado o Rei. A você que aceitou Jesus quando ouve alguém lá fora pregando o Evangelho. A você é revelado o Rei. A você que está ouvindo Deus te chamando. A você é revelado o Rei. Deus te chamando e você toma uma posição, você toma uma atitude de fé. A você é revelado o Rei. A você e a mim é revelado o Rei. Aleluia, glória a Deus. No início, eu sofria de depressão. O inimigo falava para eu tirar minha vida. E o que foi que ele falou? Eu falei assim com Deus: olha, Senhor, eu vou ir para a tua casa só para ver qual é. Eu estou cortando muita história, alguns já sabem dessa história. E eu falei: eu vou ver qual é. Se eu não encontrar nada, eu acabo com tudo. Naquele dia eu caminhei e não saí da presença. Naquele dia eu caminhei e me batizei algo. Eu não tinha ganhos na minha vida. Eu não considerava nada como ganho. Se eu passei na escola, eu falo: nossa, foi a misericórdia de Deus. Porque ali já estava dando um indício da depressão. O cansaço excessivo. Não consegui se levantar. O inimigo muitas das vezes ele tenta me colocar no cansaço. E aí eu tenho que orar a Deus pedindo: Senhor, me levanta, me reergue, eu tenho coisas para fazer. E aí o Espírito Santo vem com todo o seu amor e fala: filha, precisamos trabalhar. Você precisa fazer. E às vezes você está sem força para fazer. E aí o Espírito Santo fala: olhai para as coisas que são do alto. Olha, tem projetos aqui de evangelismo. Às vezes o Senhor nos dá, escreve esses projetos que eu te dei, coloca no papel, já começa a trabalhar nisso, começa a fazer. Porque quando houver um evangelismo na igreja, vai juntar com o irmão que fez com o irmão que fez, quando vai ver, tem tanto papel, tem tanta coisa diferente de evangelismo, tudo junto, que ninguém vai entender nada. Aleluia. O que foi que ele te deu? Faz. Não, mas é que eu não sei se na igreja eles vão aceitar. Faz porque vai somar. Às vezes a gente não pode fazer muito porque nós somos um. Mas a igreja não é só uma. Quando estamos unidos, nós somos muitos. Faz. O que foi que o Senhor ele te falou? A rotina que ele te deu. Foi ler a palavra, então vai ler a palavra. A rotina que ele te deu foi na faculdade. Eu falei: Senhor, eu preciso de ajuda. Eu preciso focar. E eu fui perguntando ao Senhor: Senhor, me ajuda a como focar. Porque às vezes a minha mente é muito difícil focar. Eu falo: Senhor, eu consigo ler a tua palavra, eu consigo focar nas coisas que são do Senhor. Eu vejo a tua mão aí. Mas tem coisas que o Senhor também nos deu para fazer. Seja no teu trabalho, seja na tua escola, seja nas pequenas e grandes coisas. Eu falei: Senhor, me ensina a focar, me ajuda, o que eu preciso fazer. Aí ontem a gente foi visitar a igreja do nosso querido pastor André. Eu falei: Senhor, vou ou não vou? Aí o Espírito Santo está falando: lembra a tua mãe que tem que ir na igreja do pastor André. Eu falei: poxa, Senhor, mas a gente vai mesmo. Estava cansada já, do nada. Quando você marca de ir para a igreja, fazer uma visita, vem um cansaço. Eu falei: ai, Senhor. Aí o Espírito Santo começou a me incomodar. Ele falou: fala para sua mãe, para ela não esquecer, porque hoje foi marcado. Eu falei: poxa, Senhor, mas a gente nem falou nada, a gente não marcou nada, Deus. A gente falou isso. Aí eu fui lá obedecendo a Deus, como uma boa filha. Mãe, você vai para a igreja do pastor André hoje? Vamos, quando ela falou vamos, eu já fui me arrumar, já me preparei. Eu falei: poxa, Deus, estou tão cansada. E aí a gente chegou lá e a palavra foi Abacuque 3. Ainda que a figueira não floresça, que foi falado aqui. E aí o pregador, sabe quando Deus ele sabe, ele escolhe as pessoas para falar com você? Ele falou: filha, eu já falei que eu vou te ajudar, mas faça a tua parte. Eu falei: meu Deus, Senhor, como eu vou fazer a minha parte? Eu não falei que eu vou te ajudar. Você só precisa abrir e estudar. Você só precisa se ajoelhar e orar. Você só precisa ler a palavra. Você só precisa louvar a Deus. Porque quando você começa a fazer isso, o Senhor ele começa a operar. Mas precisa ter alguém para trabalhar e fazer. Porque a voz é dada a conhecer o mistério do reino dos céus. Mas a eles não é lhes dado. Aleluia. Aos filhos é revelado os mistérios. Você e eu somos filhos e filhas. Como um filho e uma filha age perante uma ordem de seu pai, perante um conselho de seu pai.
Será que estamos considerando o que o Senhor está nos falando? Ou será que estamos deixando passar? Às vezes a gente pensa, será que Deus está falando comigo mesmo? Não, Ele está falando. Mas é que se você não for fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito. Nas pequenas coisas, às vezes é um lavar a louça. Não, filha, vai lavar a louça. Mas, Senhor, o que tem de espiritual nisso? Ouviu o pastor falando? O que tem, Senhor? Estou aqui orando, eu estou aqui jejuando, eu estou lendo a palavra, mas o que tem de diferencial, de especial em lavar a louça? O que tem de espiritual nisso? Nada, eu só quero que você me obedeça e vai lavar a louça. Essa foi a rotina que Deus deu para ele. Você também vai cuidar da sua casa, você também vai fazer as pequenas coisas. E você vê muitos testemunhos de homens de Deus que quando estão lavando a louça, parece que os céus estão abertos naquele lugar. Aleluia. O Senhor fala comigo muito quando eu estou no banheiro. Eu falei, Deus, que mistério é esse? Eu já fico até em pé lá no banheiro, fico esperando, Senhor, pode falar comigo. Sabe, em quarto de guerra, ela tinha um local secreto. Eu falo, meu secreto com o Senhor é no quarto. Mas muitas das vezes, quando eu vou no banheiro, Ele quer falar comigo. Será que você sabe quando é Deus falando com você? Você sabe quando é a voz dele? Você passa a reconhecer a sua voz quando você lê a palavra. Porque você começa a saber como é que Deus fala. Você vai começar a conhecer como é que Cristo ensinou seus discípulos. Você vai começar a compreender quando é Deus falando com você. Separa uma mesa para Deus. Pela manhã. Eu sempre repito isso. Eu separo Pai, Filho, Espírito Santo, os três são um são, mas vamos ler, Pai, seja bem-vindo, eu convido a presença, mas às vezes é o papai que quer vir falar comigo. Será que você está reconhecendo quando ele vem falar com você? Às vezes ele te dá um sonho. Será que você está sabendo discernir se é dele ou não? E você fica em dúvida. O que vem de Deus não causa dúvida. Você pode perguntar, que ele vai te revelar. O nosso Deus não é aquele Deus que faz isso daqui, mostra aqui um pouquinho só e você fica tentando descobrir se é ou não é. Não, pergunta da fonte. Que ele vai te revelar o que é que você quer. Coloca a mão. Assim diz o Senhor. Coloca no altar. Ele não dá nada, o nosso Deus, ele não dá nada pela metade. Ele não explica nada pela metade. Ele mostra um pouco, mas o mais vai ser revelado conforme você caminhar. Deus maravilhoso. O caminhar, ele vai ser o diferencial. Não se a semente que foi lançada em meio aos cactos, em meio àqueles locais onde tem espinhos e cresceram e sufocaram ali. Sufocaram. Até poderia ter um bom fruto, até poderia dar frutos realmente que fosse crescer e fosse crescer tanto que pudesse transbordar para outras pessoas, porque as bênçãos do Senhor nunca são só para nós. Ele levantou os discípulos não falando somente, olha, hoje ele está falando aqui, Jesus, a vocês é revelado, mas depois que ele fala isso, você também tem que fazer a sua missão, ir de pregar o Evangelho. Porque o que Jesus ele estava fazendo, ele estava falando em parábolas. Quando ele fosse embora, as visões das pessoas seriam abertas, eles começariam a entender. Muitos entenderam depois e queriam matar Jesus pelo que ele falou. Mas ele revelou, ele foi lá fora e ele pregou do Evangelho. Ele foi lá fora e ele não ficou calado para aquilo que Deus o ordenou a falar. Ele foi e fez o que o Senhor lhe falou. Mas tem um porém. E o porém continua. Porque aquele que tem se lhe dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será retirado. O que você tem? Se o Senhor for ter contigo hoje, com você e com a tua família hoje, o que você tem? A parábola dos talentos. O que você tem para dar? Você enterrou os seus talentos, mas é que, Senhor, me achava incapaz. Muitas das vezes o inimigo ele tenta colocar em você a incapacidade. Às vezes ele tenta colocar em mim também. Ele sempre vai tentar colocar espíritos de incapacidade sobre aqueles que têm promessa. Alguns vão dizer, nossa, mas já passou o tempo, eu não posso mais fazer isso. Quem disse que você não pode mais fazer isso? Se o Senhor ele ainda está florando esse chamado em você, esse sonho em você, quem foi que falou que não? Mas precisamos discernir também. Eu falei com o Senhor, meu sonho era ser psicólogo. Mas sabe quando todas as portas estão fechadas para isso? E aí ele me botou num outro curso, terapia ocupacional. E eu falei, Senhor, eu não acho que eu estou amando o suficiente. Eu preciso amar mais. E eu fui falando, Senhor, eu preciso fazer, eu preciso, mas eu não consegui ainda focar, Deus. E aí eu falei, Senhor, se foi o Senhor que abriu,
O Senhor vai garantir, o Senhor vai sustentar. Se foi Deus que abriu essa porta na tua vida, se foi Deus, Ele vai sustentar. Aleluia. E conforme o Senhor ele foi falando comigo, eu falei, Pai, eu quero tanto fazer a tua vontade, que se eu tivesse agora que escolher entre psicologia e o outro, o Senhor me deu terapia ocupacional, eu escolheria terapia ocupacional. É abandonar os seus sonhos, as suas vontades, para fazer a vontade de Deus. Aleluia. É essa renúncia que o Senhor quer que você faça. É renunciar aqui para viver o lar. É renunciar aqui, renunciar tudo, ninguém vai entender nada. Quando você se posiciona perante Deus, a tua família não vai compreender, não vai entender. Vai ter levante de dentro, vai ter levante de fora, mas ninguém está vendo o que você está vendo, porque Deus ele não mostrou para aqueles que não iriam entender. Mas a vocês ele mostra, aos filhos ele mostra. E Ele não mostra pela metade, Ele testifica a sua palavra também, trazendo outras pessoas. Aleluia. Mas Ele quer falar com você. Da mesma forma que Ele falou com os discípulos, é assim que o Senhor ele te responde. É assim que o Espírito Santo de Deus ele fala com você. O véu que separava não separa mais. Jesus ele morreu, ressuscitou. Após 3 dias, Ele ressuscitou. E Ele disse que não nos deixariam órfãos. Ele nos daria o Consolador, Ele deu o Espírito Santo. Acontece o dia de Pentecostes e ali naquele dia o Senhor quis vir com seu Espírito Santo, como Ele disse que faria. E todos falaram em línguas. E todos ali foram cheios do Espírito Santo. A glória da segunda casa sendo maior do que a da primeira. Você sendo o templo. Como você cuida do templo do Espírito Santo? Como você cuida? Como você está tratando o templo do Espírito Santo? Será que você está cuidando com carinho? Será que você está se alimentando do Espírito? Será que você está se alimentando da palavra? Será que você está se alimentando do que vem do alto? Será que você está vendo a visão do alto? Ou você está tão preso aqui embaixo? Aleluia. Que você já não sabe mais para onde olhar. Glória a Deus. Está perdido, Senhor, eu vou para lá. Falaram que era para lá, mas falaram que era para cá, igual no filme Peregrino. O Senhor levanta um evangelista, e o evangelista, perante Deus, fala, você só tem que seguir aquele caminho. Não era tão longe. Ele olhava nas montanhas, elevando os olhos nas montanhas, dali veio um socorro, eu preciso chegar até ali. Mas até ele chegar ao propósito, Deus deixou ele ver como era a terra prometida. Deus mostrou para ele. E Satanás, ele sabe o que o Senhor tem separado para você e para mim. Ele poderia contemplar a promessa, mas até a chegada dele lá, caminhando, andando até lá, houve pessoas enviadas pelo inimigo para tentar falar, vem por esse atalho. Aqui, desse lado aqui, você chega mais rápido. E essas pessoas, esse rapaz, que o nome dele no filme era cristão, ficou preso até ele compreender o que Deus ele tinha, o que o Senhor ele tinha preparado para aqueles que o servem. Ele conseguiu chegar, mas houve muita luta. Nas águas que se passa amado, nas águas que você não vai andando, pelos rios pelo qual você não pode passar andando. E vai dizer aqui, por isso eles falam por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Mas a palavra que o Senhor ele me deu aqui, quando eu estava em casa, eu falei, Senhor, por quê? Por quê? Porque às vezes, eu não sei você, mas às vezes eu falo, Senhor, o Senhor tem me levantado para pregar o Evangelho. O Senhor tem levantado os seus filhos. Mas por que essas pessoas não estão se arrependendo? Por que continuam do mesmo jeito, Deus? Se o Senhor é melhor, se o Senhor é a melhor escolha. Por que, Senhor? Porque uma vez conhecendo a Cristo, em espírito e em verdade, você não consegue voltar a ser quem você era. Você almeja mudança. Você começa a andar com pessoas segundo o coração de Deus e você olha e fala, nossa, Senhor, eu vi o Senhor fazendo naquela família, faz na minha família também. Você começa a querer isso. Aleluia, glória a Deus. Você começa a não querer as coisas daqui. Você começa a querer
também? Nossa, como é que foi que Deus fez isso na tua vida? Permaneça, continua. Às vezes você vai se incomodar, você vai falar com Deus, Senhor, o Senhor só fala para eu permanecer e continuar. Mas eu também quero ver vitória, eu quero ver glória. Será que você ainda não viu? Será que você não percebeu que a tua despensa ainda está cheia porque eu tenho sido fiel? Aleluia. A fidelidade no pouco que a gente deixa passar. Será que você não está vendo que perante uma pandemia vocês permaneceram de pé? Aleluia. Será que você não vê? Pode não ser muito, mas se você vê esse pouco, você vai ver onde eu vou te colocar. E às vezes eu falo com Deus. Talvez o Senhor prometeu a Abraão. Ele prometeu o seguinte: olha, você terá muitas nações. De você terá grandes nações. Olha para as estrelas, Abraão. Se você conseguir compreender, se você conseguir contá-las. E aí ele pergunta para Deus. Um dia Deus vem ter com ele enquanto Abraão estava dormindo. E aí quando Deus vem ter com ele, Abraão pergunta, porque quando Deus vem falar com você, você precisa reconhecer que é Ele falando com você. Os céus estão abertos naquele momento. Aleluia. Se Deus ele te entregou algo naquele momento, fala com Ele naquele momento. Diferente de você chamando a presença e ela vindo. Deus veio abrir os céus porque quis. Jacó entendeu. Hoje você não vai subir antes de me abençoar. Eu vou pegar minha bênção. Algo ali aconteceu. Quando Deus vem na terra falar com você, preste atenção. Fica ligado. Aleluia. Porque tem algo tentando impedir. Glória a Deus. Com que você venha receber aquilo que Deus Aleluia. já é teu. Aleluia. Mas você e eu precisamos nos preparar para receber. Porque assim como as sementes, elas foram semeadas, se você não compreende o chamado, se você não caminha, ela não dura muito. E assim como você, que é aquela semente, que tinha tudo para crescer, tudo aquilo que você obteve também vai como água. Vai como uma areia, a água sobre a areia carregando e levando tudo. E aí você sempre vem falando, poxa, mas eu nunca tenho nada. Não é que você não tem nada, mas é que o mais importante você abandonou, você deixou. Aquele que te salvou, aquele que morreu por você, aquele que sabia que você tinha algo aí, aquele único que fez questão da tua vida. Ele fez questão da minha e Ele faz questão da tua. O Senhor Ele faz questão. Mas teve um problema com esses homens. Sabe por que eles não receberam? Porque o coração deste povo estava endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração. E se convertem os cure. Não é Jesus falando o seguinte: olha, eu não quero que vocês recebam uma cura. Não, o Senhor Ele falando: por conta dos vossos corações, que está frio, eu não pude curar. Vocês não puderam ver da minha bênção. Vocês não puderam ver do meu mover, por conta da frieza do coração. Meu Deus. O coração duro, ele se torna um coração de pedra, sem sentidos. Ele se torna um coração cego, surdo e mudo, que anda perambulando, como Satanás anda perambulando lá fora, sem saber para onde ir, sem saber para onde olhar. Mas aí vê alguém que está dando espaço, é nele que vai entrar. Sabe por quê? Como diz a palavra de Deus em Mateus, aleluia, glória a Deus, 12:43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando acha-se desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos dessas pessoas, desse homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má, porque endureceu o coração. Estava sendo uma casa limpa, estava sendo uma casa que estava sendo tratado, cuidado pelo Senhor. Era templo do Espírito Santo e deixou de ser templo porque não se apegou à palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. E aí a pessoa ela fica pior, porque Satanás ele vem para ceifar. Se já
está no mundo, para Satanás criar um acidente e ceifar, é em questão de tempo. É em questão de tempo. Satanás chegar, poxa, essa vida já está comigo, então por que é que eu não posso ceifar? E a gente vai ver muitas vidas sendo ceifadas. E aí a gente vai ver o histórico. O Senhor levantou na igreja para falar: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Não se arrependeu no momento que tinha que se arrepender. Para Deus não importa como a gente vai, importa que quando a gente for, a gente esteja nele. Aleluia, glória a Deus. Como está a nossa vida espiritual? Precisamos cuidar da nossa vida espiritual, para que a gente não venha ficar do jeito que Satanás quer que a gente fique, cego, surdo e mudo. Porque aqui o Senhor diz: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvios, e não os ouvis, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Aleluia. E não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Sabe o que o Senhor está falando? Bem-aventurado é você e eu que vimos, que estamos ouvindo, que estamos vendo. Muito no passado queria ver, não viu. Queria ter o Espírito Santo de Deus dentro de você, dentro de mim. Muitos profetas queriam ter a presença dentro e não puderam ver, não puderam, ou melhor, eles viram a glória de Deus. Mas imagina ter Deus morando dentro de nós. Você é ser templo do Espírito Santo de Deus. O Senhor me chama a atenção aqui nesse versículo para algo que me causou temor e tremor quando eu estava na minha casa. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata. Busque entender a palavra de Deus. Aleluia. Glória. Busque entender o que Deus ele quer falar. Verdade. Porque a gente vai dar o melhor, sim, no nosso trabalho, na faculdade. Quando a gente quer conhecer alguém, a gente dá o nosso melhor para conhecer essa pessoa. A gente dá o nosso melhor para buscar entender as coisas. Mas quando é do alto, a gente muitas das vezes deixa passar. É a tua vida que está em jogo. Na palavra de Deus vai dizer sobre buscar o reino de Deus. Vai falar sobre que o reino de Deus ele é tomado à força. E aqueles que tomam a força se apoderam dele. Se apoderam do reino. Não quer orar, eu vou orar. Como assim? A tua casa está uma bagunça. Está uma briga só que ninguém, um vai para o lado e outro vai para o outro. Como assim isso daí está acontecendo na tua casa e você vai levantar a bandeira branca para Satanás? Se Deus ele está permitindo com que você veja essa situação, aprenda. Aqui está, aqui ó, Efésios 6, a armadura de Deus, aprenda a usar a armadura de Deus. Aleluia. A espada do Espírito, o capacete da salvação, escudo da fé, sandália da paz, couraça da justiça, cinturão da verdade. Se você não aprender a usar, você vai perder essa batalha. E aí vai ser só mais um que tinha tudo para crescer e não cresceu. O Senhor está chamando você e eu. Se posiciona. Se posiciona. Se posiciona. Se posiciona porque só o Senhor sabe o que está ali atrás de não sei o que. O que está atrás daquilo que você está caminhando e você acha que está certo essa vida. E aí você está caminhando, mas Deus ele já viu do alto, ali você vai cair. E quem sabe quando você cair ali, você pode não se levantar. Você pode não voltar. O inimigo ele pode te tragar ali, você pode morrer e ali acabou. E aí o Senhor ele fala, eu vou insistir. E aí ele começa a falar e a falar. Usa um, usa outro, usa todo mundo. Há aqueles que escutam. Tomam um posicionamento, tomam uma atitude. Mas há aqueles que se esvão. Já não estão mais entre nós. Mas não vão poder dizer no grande dia, quando se depararem com o trono, que Deus não falou, que Deus falou. Aleluia, glória a Deus. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Com alegria. Ler a palavra tem que ser um momento de alegria para você. Nossa, eu vou falar com Deus e Ele vai me responder. Eu vou orar. Quando você ora, eu percebi isso. Quando você ora de joelhos, quando você passa a jejuar, você levanta com uma alegria que você não entende. Você passa até a chorar mais. Você fica chorosa. Eu estava chorando esse dia todinho. Eu falei, meu Deus, Senhor, que mistério é esse? Você não para. E você sente que
como se fosse o inimigo tentando te atacar, mas você sentisse a barreira do Espírito Santo te protegendo e você só quer dar pulos de alegria. Receba com alegria. Aleluia, glória a Deus. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas tem um porém. Não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra. Logo se ofende. Logo sai da presença. Tinha tudo para crescer, tinha tudo para fluir, mas não fluiu. Se alegrou pelo momento, mas aí veio ao momento de angústia, de dor, de sofrimento, e aconteceu que não se firmou, sem raiz, se perdeu pelo caminho. É como o nascimento, a psicologia, os médicos, né, os cientistas vão dizer, né, que o espermatozoide mais rápido ganha, né? Mas Deus, ele não falou que ele não erra? Em Jeremias 1,5 vai dizer: antes de sair da madre, eu já te conhecia e eu te nomeei profeta sobre as nações. Você não foi um erro, você não foi um acaso. Ele já sabia que você estaria aqui. Aleluia. Deus, ele já sabia que você estaria aqui. Agora lute a boa luta. Se posicione, coloca, viste a armadura do Senhor, que Ele mais o fará. Aleluia, glória a Deus. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. É o Senhor também falando para você e para mim o seguinte: aleluia, glória a Deus. O Senhor falando: cuidado, porque Satanás sabe exatamente onde te fazer cair. Aleluia, glória a Deus. É o teu sonho? É o sonho da tua vida? Cuidado para não idolatrar. Satanás, ele sabe exatamente como te acertar. Eu falei: se eu não vivo, mas tu vives em mim. Faz o que o Senhor quiser. E Ele tem feito. Nunca imaginaríamos que estaríamos aqui. E o Senhor está trazendo famílias. Famílias com chamado. O Senhor nunca traz uma família à toa. Nunca. Ele nunca une uma família à toa. Não é acaso. Você não é um acaso. Verdade. Você não é um acaso. Verdade. Deus, ele nunca traz alguém. A batalha que é da gente sair da nossa casa e vir para a igreja, os livramentos que você recebeu até chegar aqui, não é à toa. Então, seja esse daqui, olha. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, e outro 70, e outro 30. Seja uma árvore frutífera. Seja uma árvore que dá frutos. Seja uma árvore e permita com que Deus venha fazer o agir na tua vida, na vida dos teus familiares. Permita que Deus venha fazer o mover na tua vida. Permita que Deus venha fazer isso. Vamos se levantar para agradecer ao Senhor pela palavra. Aleluia, glória a Deus. Coloque a mão no seu coração em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nesse momento, Senhor, pedimos, Senhor, aleluia, enche-nos da tua presença. Pai, a palavra no qual o Senhor nos trouxe aqui foi sobre semeadura. Que, Pai, essa palavra fala para examinar o homem a si mesmo. Como a semente que eu estou sendo? Será que eu estou sendo a semente que vai dar bons frutos? Será que eu estou sendo a semente que vai dar bons frutos, que vai semear em outras terras, que não só vai ser semeado, mas vai semear também? Senhor, arranca de mim o devorador que tenta roubar a tua palavra da minha vida, tenta fazer com que os meus olhos sejam cegos, que tentam fazer com que o meu ouvir, Senhor, seja como um surdo, que tenta, Senhor, me deixar sem sentido, imóvel, parado num só lugar. Deus, eu peço, vem com teus batimentos cardíacos sobre mim, Deus, sobre a tua igreja, Senhor. Desperta o povo que dorme, Senhor. Senhor, desperta, Senhor, porque o Senhor está voltando, Jesus.